Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Hoje é o número 172 podcast, né, Buzeira? É isso aí, mais um pra conta. Mais um pra conta. Hoje a gente tá com o Edivaldo Souza. Cara, aliás, antes de mais nada, queria agradecer você estar em mais um podcast aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre operação, principalmente sobre operação, né? Sobre gestão. E como você já deve estar vendo aqui, a gente está com uma marca aqui que ela é icônica, né? Icônica, ela é inovadora, porque a gente está vendo toda essa comunicação de marca, de ecossistema, tudo mais que vocês criam. E, assim, com 25 unidades, a gente está falando do frango assado, um player gigantesco aí do mercado. E, como disse, icônico, porque a gente, quando viaja, na maioria das vezes, quando tem um frango assado na estrada, a gente opta por parar lá, porque Parada é uma parada obrigatória. estratégica, uma parada obrigatória, lembra a infância, lembra uma viagem que você fez em família, ou uma pescaria que eu fui com o Buzeira aqui. É isso, Buzeira? É isso aí, vamos que vamos entender um pouco aí sobre a história dessa empresa, mais de 70 anos de tradição, né? Vem crescendo cada vez mais. E é isso aí, vamos que vamos. E a gente está convidado aí, Vai o ser da Edivaldo. hora relembrar a história, porque sempre que eu ia viajar, eu era parada obrigatória, parar no frango assado. E hoje tá entendendo um pouco mais sobre esse negócio aí que fez parte aí Da nossa da infância, nossa né? vida aí, então vambora. Vambora. Bom, a gente está com o Edivaldo Souza aqui, um grande líder aí, né, estrategista aí da marca. Ele é CEO, diretor de operação da marca. Então, queria agradecer, Edivaldo, por você estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Compartilhar conosco. Eu pedi uma salva de palmas pro meu parceiro aí. Ô, Edivaldo, conta pra mim, quem é o Edivaldo? Quem que é o frango assado? Pra quem não conhece, acho que difícil, mas de qualquer forma. E vamos nessa, vamos começar a conversar aqui. Vamos lá. Bom, prazer enorme de estar aqui com vocês, poder estar dividindo esse espaço com vocês. É uma satisfação muito grande. E eu acho que a primeira coisa que é muito legal é falar que, antes de tudo, eu sou um apaixonado pelo frango assado, né? Então, antes da história vem essa paixão, uma paixão que eu estou desenvolvendo agora há 4 anos na gestão da marca, mas antes disso já também, assim como vocês, como usuário ali que passava, que tinha minha tradição de parar lá para comer meu pão na chapa, pão de semolina. Então, eu acho que é uma satisfação bastante grande. Tem uma trajetória muito grande no varejo, mas eu acho que aqui eu encontrei realmente um negócio que eu consigo unir essa parte de gestão, do empreendedorismo, com a paixão realmente de fazer um negócio que é encantador, que é o frango assado. Caraca, que legal. Frango assado hoje, 23? 23 lojas. 23 lojas, é um grupo gigantesco que está dentro de um grupo que é a IMC, né? IMC. Que é... A IMC, ela tem algumas marcas que são muito conhecidas, obviamente. A gente é o master franqueado de Pizza Hut no Brasil, com mais de 260 lojas entre próprias e franqueados. A gente tem o Viena também, que é uma marca muito conhecida, que faz parte de quem está, principalmente em São Paulo, capital, tem lojas no Rio de Janeiro também. A gente tem o Brunella, que é uma marca muito O Viena também é muita loja própria? O Viena, todas lojas próprias. Todas próprias? Todas próprias. Todas são lojas nossas próprias. Muito bom. Brunella também, que faz parte de muitos paulistanos que tinham ela como opção ali de parada para sobremesas e tudo mais. Então, a gente tem essa marca que eu acho que é muito apaixonante também. A gente tem uma operação de catering de aeroportos. Então, nos principais aeroportos do Brasil, a gente tem o RA Catering, que é uma operação de abastecimento de comida para as aeronaves. Acho bem interessante o nosso negócio. No Rio de Janeiro, a gente tem uma marca chamada Batata Inglesa, que vende aquelas batatas recheadas, não só batatas, mas tudo ligado à batata, que é uma marca... Franquia ou loja própria? Tudo própria também. Então, são lojas próprias. Todas lojas próprias. Todas próprias. E a gente tem ainda uma operação nos Estados Unidos, que chama Margaritaville, também que são operações próprias também, que é uma marca muito... Que desafio, muito legal. hein? Que desafio a nível de operações. Agora você, o que acontece? Dentro do ponto de vista assim, de gestão, dentre todos esses heads que vocês devem ter lá, acho que diretor de operação talvez seja o que mais
tá com um desafio aí na mesa, porque são operações distintas, né? É, E basicamente distribuídas, a geolocalização delas está totalmente pulverizadas, né? sim. O Frango Assado, ele tem 22 lojas no estado de São Paulo, uma loja no estado de Minas, mas bem na divisa ali com São Paulo. Talvez o principal desafio seja realmente a localização nas rodovias, então, diferente da cidade que você consegue rodar todas as lojas rapidamente, a gente tem lojas aqui que estão a 400, 500 quilômetros de distância, então isso torna um pouco maior o desafio com logística, com a operação como um todo. Mas, enfim, é a nossa vida, né? A gente escolheu tá na estrada, a estrada é o que move a gente no Frango Assado. As outras operações, aí sim, a gente tem muita operação em shopping, tem operação também em lojas de rua, mas o Frango Assado especificamente só rodovia. Legal. Nós vamos voltar para o frango assado, mas também não queria deixar de comentar um pouquinho aqui nesse começo, nessa abertura aqui de podcast, um pouquinho da sua trajetória, do seu track record aí, das empresas que você passou, do know-how que você tem e que você agora está somando na IMC e também no frango assado aí, como acho que talvez é a criança que você gasta mais energia aí. Isso, gasta bastante energia, com muito prazer, mas gasta bastante energia. Minha trajetória, ela começa no Banco do Brasil, fui estagiário do Banco do Brasil e eu lembro que depois passei no concurso do Banco do Brasil e o dia que eu desisti do Banco do Brasil para poder trabalhar na Ambev, meu pai ficou em pânico. Ele falou, você está saindo do Banco do Brasil? Uma história que antigamente tinha um peso muito grande, né? Mas acabei construindo boa parte da minha carreira na Ambev, fiquei 15 anos na Ambev, uma empresa... Caraca, na Ambev. Bastante. Uma empresa incrível, onde eu fiz, além de muitos amigos, aprendi realmente muita coisa. Eu peguei a Ambev naquele momento, que nem era Ambev ainda, era Brahma, né? Estava começando esse negócio, passei pelas fusões todas que Não fala que que é da houveram Ambev lá. é casca grossa, hein? Não, E eu acho, lá aprendi a venda na marra. eu acho que é mais lenda, sabe? Assim, eu acho que, assim, na verdade, a Ambev é uma baita de uma escola. Eu acho que, assim, por um longo período, a Ambev teve um foco muito grande em gestão, em tocada de negócio. E eu acho que ela teve uma preocupação muito grande de formar as pessoas que estavam lá. Então, eu, de certa forma, me sinto lisonjeado pelo que eu aprendi, porque assim, eu jamais tive os conteúdos que eu tive lá na faculdade ou nos 2 outros MBAs que eu fiz, não tive esse ganho. Então, ali você tinha, na prática, o que estava acontecendo, você tinha um movimento que era um movimento importante. Agora, é uma empresa focada em resultado, é uma empresa que, além de desenvolver as pessoas, tinha esse olhar de gestão, acreditando que a gestão faz o resultado acontecer. Então, tenho bastante orgulho de ter feito essa passagem pela Ambev. Na Ambev você também era diretor de operação? Ambev, os cargos são um pouco diferentes. Então, na Ambev comecei como analista, passei por vários cargos, mas tinha um cargo lá que chamava gerente comercial e o outro que era gerente de distribuição direta. Foi onde eu fiquei maior parte de tempo. Então, ali, na gerente de distribuição direta, por exemplo, a gente tem uma equipe de vendedores muito grande, 70, 80 vendedores, para atender o que a gente chama de frio ou bares. Então, são os vendedores que saem ali nas suas motinhas e vão fazer o atendimento ponto a ponto. E depois, em outro momento, eu fui cuidar do que a gente chama de autosserviço, que são supermercados, então uma equipe também grande também, mas aí atendendo especificamente as grandes redes, até as pequenas também tinham uma equipe mais dedicada a isso. Então, lá o cargo era um pouco diferente. Depois da Ambev, você foi para a IMC? Não, depois da Ambev, eu fui para uma empresa... eu queria ter uma experiência numa empresa de dono. Então,
Para mim, eu sempre fui muito curioso de entender modelo de negócio. Então, você sai de uma Ambev que tem um baita de um modelo de gestão consolidado, muito bem padronizado, onde você tem tudo muito bem definido, e eu queria entender como era uma empresa de dono. Então, eu fui para uma empresa chamada Ledervin, que é uma empresa muito atuante no segmento de tecidos e de laminados plásticos. Por exemplo, essas coberturas de carreta que a gente encontra, às vezes, na rodovia. E foi uma experiência incrível, fiquei 12 anos lá nessa empresa. Um aprendizado assim, espetacular, muito complementar ao que eu vivi na Ambev, onde eu pude juntar conhecimentos diferentes. Trabalhar com dono é muito diferente, e eu acho que isso me fez um profissional muito mais completo. Quando eu olho hoje no meu dia a dia para as ações que eu tenho que tomar, para as respostas que eu tenho que dar, eu ora puxo um papelzinho de um cantinho desse, ora puxo o outro, porque faz muito sentido. Então, eu sou muito grato também a essa empresa, com pessoas assim maravilhosas, que me deram muita oportunidade. Eu entrei nessa empresa fazendo planejamento estratégico, e terminei os 6 últimos anos lá como CEO dessa empresa. Então, caramba, que legal. É com bastante orgulho também que eu lembro dessa passagem até entrar na IMC, onde eu já estou há 4 anos. Cara, parabéns pela trajetória, e eu imagino que você vai fazer muito mais ainda. Agora, falando assim do frango assado, quando você entra no frango assado, que eu quero também, em sequência, falar um pouquinho sobre o rebrand e tudo mais, mas quando você entra no frango assado há 4 anos atrás, quais são os desafios que é colocado para você, que você entende, quais eram os passos que vocês iam dar? Essa história é uma história bem legal, assim. Eu estava em casa um momento, aí um amigo me liga, falou, puta, vai ter uma empresa aqui, chama IMC, vai passar por uma reestruturação muito bacana, e o pessoal está a fim de trazer um time legal, você não quer conversar? E eu fui conversar com o Alexandre Santoro, que é o CEO da empresa hoje, e aí conversando livremente, ele não tinha nenhuma posição fixa ainda, e nem eu sabia exatamente o que a empresa fazia. E aí ele falou, pô, tem um negócio que a gente toca, e ele estava entrando também, né? Ele entrou em abril de 21, eu entrei em maio de 21. E ele falou, pô, tem um negócio que a gente toca aqui que é muito maluco, porque tem um monte de coisas, não é um restaurante, a gente consegue nem classificar isso. O que você acha? Eu falei, pô, conheço, eu paro no frango assado, eu sou cliente do frango assado. Ele falou, pô, e aí, faz sentido para você? Eu falei, vamos fazer o seguinte, isso era na sexta-feira, deixa eu dar uma pensada aqui, vamos voltar a falar na segunda-feira? Ele falou, vamos. Puta, eu desliguei, peguei o carro, rodei 7 lojas no mesmo dia, do frango assado, com a outra visão. Né? Com a visão agora de inovação. De inovação, o que eu estou encontrando? De oportunidade, de mercado, exatamente, né? Então, sem aquela, obviamente, você tem um olhares diferente quando você é cliente. Sim, quando você... Cliente você está querendo curtir, né? Não tá... exato. Mais ou menos também, no fundo, quem entende de operação, tudo que você vê, que depois, você fica falando, pô, esse negócio aqui tá sendo feito meio errado, tá? Ou se os caras fizessem assim, tudo você tem... Com certeza você é um cara assim. Sim, não consigo ser diferente. Mas então rodei as lojas, voltei, montei o plano. E aí, quando eu falei com ele na segunda-feira, eu falei, deixa eu falar um negócio pra você, eu quero ficar no frango. Eu acho que, pô, aqui tem um mar de oportunidades, vi isso, vi aquilo, e assim, me encantei pelo projeto e quase que me ofereci, vai, me leva, porque eu tô realmente muito afim de fazer esse negócio. Então, essa começa a minha história no frango com esse envolvimento de algo que eu entendo que ele pode aproveitar o máximo que eu tenho como gestão de todas as experiências que eu trouxe, até porque também é um negócio, a gente não tem noção, né? Mas são mais de 1.200 funcionários a gente está falando. Então, é um negócio que ele demanda gente o tempo inteiro. E eu acho que talvez em gente resida uma das principais fortalezas do frango assado. E quando eu cheguei aqui, eu estabeleci 3 prioridades principais, logo quando eu assumi a marca. A primeira é gente, a segunda é gente
e a terceira é gente. Então, eu acho que assim, seja para o frango assado ou para qualquer outro negócio de alimentação ou outro negócio, o fundamental é gente. Se a gente não tiver pessoas preparadas, pessoas motivadas, pessoas engajadas, pessoas que sintam o desafio e que sintam que tem possibilidade dentro do negócio, como é que vai lidar com o cliente? Então, o nosso negócio é olho no olho, né? Então, se eu tenho alguém ali que está lidando com o cliente, mas não está afim de gente, como pode não gostar de gente? Então acho que é bem legal. Não, então, eu imagino que a gestão de pessoas começa já no grau de dificuldade de você. Eu imagino. Quantas pessoas mais ou menos você tem por loja, vai trabalhando lá? Varia muito, né, pelo tamanho da loja. Então, vou pegar uma Carvalho Pinto, que é uma das nossas maiores lojas, a gente deve ter hoje um quadro lá de umas 160 pessoas, mais ou menos. E até para contratar e essas pessoas chegar e sair é difícil, não é? Não, esse é outro desafio. A gente está na rodovia. Não tem um ônibus parando lá. Então, a gente tem, por exemplo, fretados. Então, os fretados vai pegando. A gente tem um fretado que passa no local onde as pessoas moram e trazem essas pessoas. Aí, no final do expediente, volta as pessoas novamente. Tá, isso aí é uma coisinha pequenininha, né, Bruno? Que, tipo assim, ó, que quase ninguém vê, que tá dentro do seu guarda-chuva também. Exatamente. De uma empresa que é só para manter o negócio rodando do ponto de vista de logística de mão de obra, né? Não, é enorme isso, se a gente for imaginar. A logística para chegada de produto, a logística para prestação de serviço, imagina a manutenção. Né? Então, em lojas maiores, eu preciso ter um time de manutenção ali. Porque não dá para... Imagina que eu tive um problema no banheiro ou em algum outro lugar que é crítico e eu ter que esperar alguém vir dar a manutenção. Não, precisa resolver imediatamente. Né? Então, tudo na rodovia ele tem um pouco mais de dificuldade. E eu acho que o mais legal é que o cliente não perceba isso. Né? Então, ele chega lá, ele tem a mesma sensação, sem saber o que está acontecendo por trás, né? De que se ele estivesse aqui na cidade, em algum lugar com muito mais acesso do que o que a gente tem lá. Isso com certeza a pessoa não pensa, até porque quando a gente pega a estrada, né, Bruno? A gente para no frango assado, a sensação é que nós estamos num paraíso de primeiro mundo, né? Não só no frango assado, mas geralmente qualquer empresa que tiver uma parada de qualidade, os caras proporcionam várias experiências embutidas ali, né? E aí uma pergunta assim, né? Eu não sei até que ponto isso cai dentro da sua alçada, mas eu tenho certeza que o seu know-how você vai conseguir compartilhar conosco. Até que ponto, por exemplo, o frango assado, ele vai criando estratégias para ir trazendo faturamento, trazendo negócios para dentro, trazendo ecossistemas, imagino eventos dentro do parque, né? Uhum. Eu acho que assim, o principal desafio é fazer com que a jornada do cliente ela seja completa. Então, quando a gente pensa numa jornada completa, é tanta coisa que a gente pode proporcionar dentro desse negócio. Então, como eu comentava há pouco, né, assim, imagina um shopping, né, onde você tem ali estacionamento, onde você tem ar-condicionado, banheiro e as lojas como um todo. O frango assado é um pouco disso. Eu preciso me preocupar com acesso, eu preciso me preocupar com a qualidade do piso do estacionamento, com a iluminação, eu preciso me preocupar com o banheiro, eu preciso me preocupar com a segurança, que é a responsabilidade minha dentro desse negócio, além de ofertar os produtos e os serviços que o cliente vai buscar lá. Então, eu acho que quando a gente olha para tudo isso, dá para agregar muita coisa. Você pode fazer uma quantidade enorme de coisas. A gente, por exemplo, tem um evento que chama Estradeiros, onde a gente reúne pessoal de clubes de carros antigos, ou de carros esportivos, ou de motos, que estão, de repente, no seu trajeto na rodovia, mas escolhem fazer uma parada ali, e nessa parada a gente oferece alguma vantagem para eles ali, uma experiência, tem um atendimento diferenciado e é um descanso, uma pausa para eles poderem prosseguir nas suas atividades, na sua viagem. Além disso, a gente tem buscado ao longo do tempo fazer também parcerias com fornecedores para que a gente possa desenvolver produtos no frango assado que são exclusivos do frango assado, mas de pessoas que às vezes, ou de marcas que são conhecidas. Por exemplo, dentro do frango assado hoje, a gente tem loja do Pizza Hut. Uhum. Então,
Muitas vezes você sai de São Paulo e fala, pô, mas queria uma pizza, eu queria um negócio diferente, eu tenho um Pizza Hut dentro do E frango para, assado. né? O cara para. 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 Pô, um baita de um produto. Então, e pensa em outro negócio que eu acho muito legal também, quando você está viajando com família, às vezes a criança quer um sanduíche, o pai quer uma comida um pouco mais saudável, a mãe quer alguma... E a gente consegue oferecer essa gama de produtos e de serviços dentro de um único local. Então, qual que é o produto mais procurado lá no frango assado? cara, é o pão de semolina. O pão de semolina é um negócio incrível, é um produto icônico. A gente está falando de mais de 2 milhões de pães de semolina sendo vendidos anualmente, entre pães inteiros e fatiados. A gente tem o Tostex também, que é muito conhecido. Então a gente tem um público muito cativo do pão, que é o grande e é o original das rodovias, né? Esse pão ele data de 52. Então muitos tentam, mas poucos sabem exatamente o que é esse pão e o diferencial dele quando você passa e tem a oportunidade de levar para casa ou de consumir lá com a gente. Legal, legal. Como é que ele se tornou o pão, essa referência de produtos suas? Tem a história dele? Tem uma história. A história é muito legal, porque assim, ela se mistura, obviamente, com a história do frango, né? Uma família de imigrantes que veio se estabelecer em Louveira, que é uma região ali muito forte, já foi muito mais de frutas, de verduras, e eles colocam uma barraquinha ao longo da rodovia, na época da Anhanguera, que nem era asfaltada ainda, estava em processo, salvo engano, a Anhanguera termina de ser asfaltada em 54, alguma coisa assim. E eles começam ali nessa barraquinha vendendo frutas. E as pessoas começam a parar, porque era um trajeto que demorava muito mais do que demora hoje para ir para Campinas, por exemplo. E o pessoal começa a se interessar um pouco pela comida que a nona fazia, que levava lá para o nono enquanto ele estava ali atendendo o pessoal. E ele começa, então, a entender que o pessoal se interessava por frango assado. Então, o frango assado, o nome frango assado, nasce de um letreiro que ele coloca para informar as pessoas que tinha frango assado ali. E depois não conseguiu tirar mais o nome. Ainda bem que ele registrou antes hoje não se registraria mais. Não registraria. Hoje não. Ali é a primeira loja ainda? Ali é a primeira loja. Olha que legal. Em Louveira é a primeira loja. Em Louveira é a primeira loja. Primeira loja. Não é uma das maiores, ué? Não. Hoje ela é uma loja média, uma loja importante para a gente, mas a gente tem lojas maiores hoje. E aí, como vem dessa tradição italiana e tudo mais, junto também com o frango, a nona começa a fazer o pão de semolina para vender. Então, esses produtos foram caminhando ao longo desses 73 anos, que a gente está fazendo agora dia 15 de novembro. Eles vêm caminhando juntos e o pão tomou uma relevância muito grande dentro do negócio, a ponto das pessoas... É o produto que mais vende? Ou não? Coxinha é o que mais vende? Em unidade, sim. Coxinha vende mais. Mas, em termos de faturamento, o pão, como ele tem um valor agregado maior, ele tem um faturamento maior. Mas a gente está falando aí acima de 1 milhão também de coxinha. Pão de queijo é outro negócio espetacular. Tem um negócio que é incrível, que eu tenho muitas histórias com o pessoal também com o espetinho de frango. Então, a gente tem um espetinho de frango que é empanado, que ele é feito com sassami. Então, putz... E tem também o frango assado, que é a coxinha, só que com frango, né? Com a coxa. Coxa creme. Isso é incrível. Isso é incrível. Tem pessoal que vai lá e... Eu só vou lá para comer isso. Eu só vou lá para comer essa. É muito legal. A coxa creme é muito legal. Quando eu era mais novo, eu achava que aquela coxinha já saía direto da galinha. Sério? Já vinha pronta assim, eu falava, caraca, que doido. Os caras aproveitaram esse negócio aqui, velho. Mas meio que veio que pronta, só colocou um recheiozinho por cima. Cara, legal. E aí, hoje, como que funciona do ponto de vista, assim, de logística de operação? Acho que tem cozinha central, aí a cozinha central fica no interior. Em Louveira. Em Louveira. Exatamente. E aí...
diariamente reabastece tudo, inclusive redes parceiras, redes próprias, né? Então, como funciona? A gente tem uma cozinha central. Tem um ponto só, me permita assim, voltar assim. Acho que tem algumas coisas que são importantes quando a gente fala de produto. Numa rede tão tradicional quanto essa, não dá para você chegar numa loja, ter um produto de um jeito e na outra ter de outro. Né? Quem procura, o cara olhou a placa do frango assado, ele quer encontrar a mesma coxinha, ele quer encontrar o mesmo pão, ele quer encontrar... Tem esses produtos chaves que não dá para mexer. Não dá, não. Isso não se mexe, não tem discussão. Exatamente. Não tem aqui criatividade nesse negócio. Esse pão é feito da mesma forma, enfim, desde sempre. Então, não dá para a gente brincar com essas coisas. Então, a cozinha central que a gente tem em Louveira, ela nasce primeiro com esse olhar de falar assim, olha, a gente precisa garantir padronização desses produtos em todas as nossas lojas. A outra coisa é uma preocupação muito grande que a gente tem com segurança de alimento. Então, a rede tem uma preocupação absurda com isso. É a nossa vida isso, a gente está fornecendo alimento e não se brinca com isso. Então, como fornecedores de alimento, a gente precisava garantir que o que são ícones, o que está dentro da nossa casa, tenha o maior zelo possível. Então, a cozinha central nasce para isso. A cozinha central ela tem hoje produções diárias de todos os produtos, são ícones nossos. Então a gente faz lá o pão de semolina, coxinha, pão de queijo, a coxa creme, todos esses produtos, esfirra... Finalizado na hora, né? Não, eles são preparados na cozinha e da cozinha eles são transportados por um operador logístico e esse operador logístico leva para as lojas. E na loja que ele recebe a finalização. Uhum. Então, isso obviamente para poder garantir frescor, para poder garantir a qualidade. Então, o pão de semolina, ele é fermentado e assado na loja. Uhum. Né? Ele não tem um processo... Mais preparado. Exatamente. A massa é preparada lá, mas ele é finalizado e acabado. A parte mais importante, né, que é a fermentação e assar, acontece na loja. Então, a parte logística, ela compreende um operador logístico que distribui loja a loja e essa operação que abastece o operador logístico. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando também, antes na outra pauta nossa, é que você falou da rota, dos carros, tudo mais, né? Tanto motoqueiro, sei lá, um carro esportivo, não sei o quê. E eu acho interessante que aí você vai criando esses eventos, porque de alguma forma, talvez eu estou falando besteira, mas aí você me corrige, o frango assado ele acaba sendo uma parada ele não é o fim do trajeto da pessoa. Ele é um ponto de parada, né? Eu acho que talvez seja até o termo que se dá para esses pontos de parada de estrada e tal. Uhum. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de ativação, ele acaba se tornando o fim. Ele é o destino fim. Ele não é mais um ponto de parada, ele é o fim. Eita, perfeita a sua leitura. Descobriu o segredo do gigante aqui, que a gente não poderia... imagina que assim... pensa numa operação de cidade de delivery, por exemplo. Uhum. Eu quero aumentar minha venda, tenho um negócio aqui, eu vou fazer uma operação de delivery, vou fazer uma ação de preço. É muito rápido a resposta, concorda? Uhum. Eu vou ali anunciar, tem poucos lugares que a gente já sabe onde pode anunciar, mas a resposta é muito rápida. Se eu fizer hoje uma promoção e falar assim, olha, coxinha a 99 centavos no frango assado, quem que vai pegar o carro e vai lá? É difícil, não vai acontecer, está distante. Teria que ter uma provocação a mais, né? Tem que ter uma provocação a mais. Então, eu acho que a provocação a mais que a gente tem para transformar o frango no destino, além de ser uma parada, é um pouco o que a gente pode oferecer. É essa experiência do cliente, é cuidar um pouco da jornada dele, para ele entender que, para ele sair do ponto A até o ponto B, faz parte da tradição ou da rotina, ele tem que fazer essa parada lá, porque ele vai encontrar um ambiente agradável, bons produtos, então que ele vai ser bem acolhido. Aí você começa a transformar isso num destino efetivamente. Então, eu acho que aí está realmente um grande desafio que a gente ainda tem, obviamente, que é transformar isso cada vez mais em um destino, transformar esse negócio em destino. Legal, legal. Você trouxe um prêmio aí e falou que
esse prêmio vocês ganharam com a Com Rebrand. a Rebrand, né? É Fala um verdade. pouco Eu vou até- como que foi participar desse projeto né, de mexer numa marca tão... Posso mexer aqui? Pode. Às vezes Tão aquele histórica. troféu que não pode encostar, eu tô... Como que foi essa experiência aí? D&D Awards 2023. Logos, 2023? frango assado. Isso. Legal. Então, eu acho que tem um negócio, Bruno, que é uma grande responsabilidade para mim, obviamente, como gestor do negócio, mas para o time como um todo. A gente está falando de uma marca de 73 anos. A gente está falando de uma baita de uma construção, de um negócio que é referência. O frango assado, ele é a marca preferida de quem para nas rodovias. Então, todo cuidado do mundo precisa ser tomado quando a gente está fazendo qualquer coisa. Com produto, a gente já falou, não se mexe. Né? Então, principalmente os produtos que são ícones. A gente pode trazer novos produtos, fazer lançamentos, criar, inovar. Isso tem bastante, a gente pode compartilhar aqui com vocês. Acho que a gente até trouxe aqui um exemplo também. E aí, quando a gente olhou um pouco para a marca, a responsabilidade fica muito maior. Porque essa marca ela já passou ao longo desses 73 anos, que ela está completando agora, por pelo menos uns 5 momentos diferentes. Desde quando começou em 1952, que se chamava São Cristóvão, que era a frutaria. Não, chamava São Né? Cristóvão. Chamava São Cristóvão, que tinha a ver com estar na rodovia, né? O santo padroeiro dos viajantes, né? Até frango assado, aí até o mascote fazer parte dessa história como um todo. Então, quando a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer de melhor com essa marca, o que estava muito claro sempre para a gente não podemos perder a tradição, não podemos perder o que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que o prêmio ele é um reconhecimento ao que a gente entende que a gente conseguiu fazer. A gente, por respeito à marca, a gente fez um rejuvenescimento da marca, mas sem perder a característica dela principal, sem deixar com que as pessoas que têm suas memórias com o frango entendessem que aquilo não é mais o seu frango assado. Né? Então, eu acho que essa conexão ela precisa ser mantida. Esse foi o maior desafio e eu acho que foi bem entregue aqui. Legal. Bom, o frango assado ficou... Agora de cabeça não me lembro muito do antigo logo da escrita, mas o jargão forte que ficou aqui é esse F aqui, que ele sugere mesmo um frango, né? Exato. Eu acho que sim, o frango, você vê que esse F ele ganhou uma crista, né? Você não tá vendo, mas ele tem, dá para perceber, tem uma cristazinha ali, então, acho que assim, tudo hoje é muito visual. Imagina que você está na rodovia, você vai pegar uma rodovia que nem, sei lá, Bandeirantes ou outras rodovias da Anhanguera e tudo mais, são rodovias que geralmente você está muito rápido. E a gente tem poucos segundos para poder chamar a atenção do cliente, porque não dá para ele ficar, obviamente, atento ou lendo tudo na rodovia. Né? Então, você tem até uma questão de segurança e de responsabilidade ali. Então, a nossa ideia é criar algo ou trabalhar em algo que seja de fácil leitura, de rápido associação. Então, hoje o F ele tem esse desenho diferente para que no futuro talvez ele tenha cada vez mais essa associação. Esse F aqui eu acho que é o F do frango de alguma maneira e a gente possa estar dando essa possibilidade para o cliente fazer essa associação cada vez mais rápida com a marca. Qual que é o slogan do frango assado? Parou, curtiu, partiu. Então, esse é um negócio que a gente é novo, esse slogan, mas ele representa um pouco disso, né? Parou, fez ali o que você tinha para fazer e seguiu a viagem. Legal, 3 pilares, rápido e intuitivo. Eu não vou esquecer. Ficou fácil de legal, pegar. Né? É muito legal. E uma coisa legal, pelo menos que eu acho do frango assado, é que geralmente a gente para... acho que talvez tem 2 principais ali, né? Então, não seja uma regra nem de um lado de outro, mas geralmente a gente para no posto e vai na conveniência, se ela é mais ou menos organizada. Mas o frango assado é o contrário.
você para no... Eu imagino, tá? É só sugerindo. Você para no frango assado porque é o frango assado e aproveita e vai no posto, né? Ou não? Isso é muito interessante, porque é o seguinte, a gente tem muita pesquisa com clientes, e o que mais aparece é o seguinte, todo mundo quer resolver a sua parada em um único local. Então, dificilmente, imagina você na rodovia, você vai parar num lugar para abastecer, outro lugar para comer, outro lugar para... Então, você quer tentar resolver tudo de uma única vez. Então, eu acho que essa solução que a gente tem hoje, de ter o posto junto com o restaurante, ele dá exatamente ao cliente essa possibilidade de escolha, que eu acho que é uma das coisas mais legais. Se você quer abastecer, ok. Você quer abastecer e comer? Ok. Você quer só comer? Ok. Então você não tem ali uma trava. E eu acho que tem um ponto que é muito importante, que dos 23 restaurantes que a gente tem hoje, 17 o posto é operado por nós. Uhum. E nesses postos que a gente opera, uma das coisas que são primordiais para o nosso negócio é combustível de qualidade. Uhum. Que essa é outra coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas você está na rodovia, você não quer correr riscos de parar em qualquer lugar para abastecer seu carro. Sim. Então, é muito importante que o serviço como um todo seja preservado. Então, a qualidade do combustível, o serviço que é prestado ali no posto, ela é fundamental para esse negócio. E a gente tem ocasiões diferentes. Tem gente que para no posto e já estou aqui mesmo, deixa eu pegar alguma coisa ali no restaurante, e o contrário também acaba acontecendo. E a gente tenta também trabalhar um pouco de cross entre os dois negócios. Então, quem para no posto do frango assado hoje tem benefício para poder entrar no restaurante, e quem para também no restaurante hoje tem benefício para voltar a abastecer seu carro. Para gerar a conexão. Exatamente. E o banheiro é o que, pelo menos que a gente estava conversando antes, é um fator decisório que acho que vocês devem trabalhar muito, né? Banheiro é um dos principais fatores de decisão que não é só o parada. radiador do carro que vaza, né? Exatamente. Então, eu acho que o banheiro, assim, ele... para quem está na rodovia e precisa realmente utilizar esse serviço, ele vai buscar, obviamente, um banheiro limpo, um banheiro organizado, um banheiro asseado, com quantidade de cabines em quantidade suficiente para que ele possa utilizar isso rapidamente. Então, é um grande desafio, obviamente, principalmente quando a gente está falando de altos fluxos, que nem a gente tem em algumas lojas em determinados períodos do ano, de manter tudo isso de uma maneira organizada. Mas a gente chega, por exemplo, ao ponto de algumas lojas muito grandes, nesses momentos de alto fluxo, de manter uma pessoa exclusivamente no banheiro para que possa estar dando a manutenção e atenção toda que o ambiente merece para que ele possa estar limpo e organizado. O frango assado, assim, é referência para mim quando eu vou parar. Acho que, juro, assim, a coxa de frango lá, para mim é top, mas, cara, o banheiro, ele é... Principalmente, você comentou que tem filhos, mas eu tenho uma filhinha, né, menininha, pequena, tal, não sei o quê, a primeira coisa que eu penso é, quando eu tô com ela, né, tudo mais, mas quando eu não tô também, mesma coisa. Grau de critério 1 para mim é o banheiro. Mas é uma pergunta que eu fiquei pensando agora no banheiro, quando eu tava imaginando o banheiro você falando, sobre, não sei se existe isso, tá, mas existe paradas ou postos, tanto com posto de gasolina versus também a conveniência ali de atendimento e tudo mais, são mais focadas em caminhoneiros e outra mais focada no multifamiliar ou no viajante assim corporativo? Tem essa... Eu não posso dizer, obviamente, pelas outras marcas. Eu posso dizer pelo frango. No frango a gente tem um cuidado muito grande, porque eu acho que você tem sites e sites diferentes. Então você vai ter, de repente, um site muito grande que você consegue tirar o caminhão, ter uma solução dentro do próprio site que o caminhão não influa tanto na frente da loja ou aonde está circulando o carro de passeio. Então, isso é uma solução que em alguns sites que tem espaço disponível, ok, não vai atrapalhar em absolutamente nada. Você vai ter outros sites em que você não tem um espaço físico tão grande, e se você tiver um volume muito grande de caminhão, isso vai dificultar um pouco o acesso de veículos de passeio. Então, nas lojas do frango,
o que a gente privilegia é sempre esse veículo de passeio. Então, é muito comum, às vezes, em postos de rodovia, o pessoal ter um foco muito grande em volume de combustível diesel. É uma estratégia para o posto de gasolina. Mas, como eu falei para vocês, eu não tenho um posto de gasolina, eu tenho uma parada. Sim, sim. Então, ali eu quero que essa parada dê a melhor experiência possível para o nosso cliente. Então, vocês vão ver que nos postos do frango assado, obviamente, a gente tem caminhões, a gente tem o pessoal que usa nosso serviço dos postos, mas na grande maioria das vezes, eu não tenho um volume muito grande de diesel nos meus postos. Eu só perguntei porque às vezes tem algumas paradas que o banheiro tem todo aquele ecossistema de tomar banho e tudo mais, isso aqui. Mas enfim. Mas tem, tá? Tem todo... no frango não tem, mas tem paradas que tem isso bem reservado. Para o cara tomar banho, se trocar. Eu vi o profissional mesmo, né? O caminhoneiro. Uma das coisas que eu vi a nível de tecnologia, aplicação de tecnologia no modelo de gestão de vocês, que eu não posso deixar de comentar aqui também, é que você tem um programa de fidelidade, né? Que é por aplicativo. A gente tem um aplicativo, ele está agora com um pouco mais de 2 anos. É um negócio bem legal, porque assim, a gente está falando dos clientes do frango como são apaixonados, a gente chama de frango lovers, né? Então, começou a surgir quase que uma demanda deles de realmente, me ajuda aí, né? Tô todo dia lá, tô parando, tô consumindo, o que pode ter de legal? Então, o time conseguiu trabalhar nisso e saiu esse aplicativo, chama-se Frango. Então, quem quiser ir baixar, por favor. Eu vou baixar aqui, enquanto nós estamos conversando aqui. E já ganha uma pontuação que, se não me engano, já dá uma coxinha, viu? Já? A primeira pontuação. Ô, louco, é mesmo? Por baixar. Já baixou o aplicativo, já não, ganha. E você sabe que a pessoa geralmente escuta nós no carro, né? Então a pessoa tá na estrada, o que acontece? Você vai perder coxinha, hein? Não tem problema. Rapaz, vai dar um prejuízinho ali de coxinha, mas tudo bem, né, galera? Vamos aproveitar, exatamente, vamos aproveitar. Então, esse aplicativo hoje ele já está com mais de 500 mil downloads. E pensa que a gente está falando desse Fran Lover, desse apaixonado, que muitas vezes ele passa 2, 3 vezes por mês e alguns até quase todas as semanas. Então é muito interessante, tem uma usabilidade muito legal, tem sempre promoções, tem sempre cupom lá e a cada... Tem redução de gasolina, preço de gasolina? Em breve. Em breve? Porque a gente precisava integrar um sistema. Entendi. O posto às vezes tem uma bandeira e tal também. Exatamente. Então a gente precisa integrar isso, mas eu acho que em breve a gente tem essa novidade. Mas assim, a cada R$1 gasto você ganha um Francoin, que é uma moeda. Uma moeda do frango assado. Que é a moeda do frango assado e você pode utilizar. Você tá metendo até a criptomoeda do frango assado. E você não acha que já tem muita coisa para se preocupar, não? Dentro do grupo ali? Eu acho que é tudo pensando realmente nessa experiência do cliente, né? E é muito legal que você vê os clientes realmente usando. Às vezes chega na loja, procura qual é o cupom que está disponível, o que eu consigo com meus francões comprar aqui. E é tudo muito rápido, porque você vai direto no self-checkout, no totem que a gente tem, você tem o código aí, já recebe, já converte imediatamente. Isso é gamificar, né? De fora, que eu conheci, que você ia lá, baixava o aplicativo, girava lá, sei lá, a roletinha lá e você ganhava uma batata grátis, um refrigerante grátis, alguma coisinha ali. E, o que vinha de gente através do aplicativo por causa do brinde e acabava comprando outras coisas, lanches e outras coisas agregadas, era muito grande. Mas é isso, acho que assim, de novo, né? Acho que a questão ali da pontuação inicial para o pessoal baixar, a pessoa falou, o cara já ia comprar a coxinha, você está dando. Cara, não é disso que a gente está falando. Acho que é da questão do relacionamento com o cliente. Isso aí. De mostrar para ele que tem, obviamente, uma preocupação ali, porque esse cliente que é usuário do aplicativo, ele não vai usar uma única vez, né? Então ele vai estar ali o tempo inteiro interagindo com a gente. Eu acho que aí é o grande... Você... Por favor. Não, é que o que acontece? Quando você trabalha no varejo, principalmente, por exemplo, o Bruno entende muito de varejo de mercado, né? E pela proporção
de vocês de número, de pessoas que passam na loja, de check-out e tudo mais, o mercado eu imagino que é de restaurantes e tudo mais, que é de alimentação, mas é um varejo igual ao mercado, né? São parques gigantescos. E fazer processos de fidelização de CRM em cima do cara é um pouquinho mais difícil. Aqui você começa a ter essa facilidade, porque aí você consegue... Como é que você vai cadastrar o cara, né? Exatamente. Na farmácia você coloca o CPF ali para CPF. pegar o desconto. Exato. Mas você vai pagar o pão lá no frango assado, você vai pedir o CPF do cara para fazer, tipo assim, uma fidelização. Você começa a ver a recorrência desse cliente, né? Quantas vezes ele tá voltando no frango assado. Eu acho que esse é legal. Se ele é um cliente, começa a recolher dados e você começa a entender melhor o seu cliente. A gente tem uma régua de relacionamento hoje com o nosso cliente, uma base importante está aqui, a gente tem outras fontes de informação que os clientes trocam com a gente, obviamente tudo cedido pelo cliente, que faz com que a gente olhe para esse negócio de uma maneira muito interessante. Você falou de um tema agora que eu acho que é muito legal, às vezes a gente não tem noção disso. Anualmente passam no frango assado mais de 20 milhões de pessoas. Caraca. É muita gente. É muita gente. Ô, louco, 20 milhões? 20 milhões de pessoas. É muito mais do que eu 20 chutaria. milhões de transação. catraca. Pode ser que tem gente que vai passar mais de uma vez, obviamente. Tá. Né? Passa na catraca. Mas supondo que seja, sei lá, mesmo assim você tá com 5% da população. Na verdade, se a gente não pode falar população brasileira porque você tá Sim, aqui. em São Paulo. Se você pegar a população de São Paulo, você tá com 20%, 30% da população, 40% do estado passou. Exatamente. É por isso que eu estou falando. A recorrência do cliente do frango assado, ela é muito grande. A gente tem esse perfil das pessoas que estão ali conosco. Tem um ponto no frango assado, eu ia falar de um tema, mas vou voltar nesse aqui que eu acho que é muito legal. O frango assado tem uma característica muito legal, que é de interação com o cliente. A gente não é uma rede fria. Então, você chega numa loja do frango assado, você é atendido por uma pessoa. A gente tem vários meios digitais hoje dentro da loja, a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas tem um contato físico, um contato humano ainda, para você fazer o seu pedido, para você receber uma sugestão de compra, que é muito legal. Então, a gente percebe isso também, que quando o cliente está na rodovia, obviamente ele que vai fazer essa escolha, mas para muitos é importante esse contato, de não ser um negócio simplesmente como um supermercado que você chega, escolhe e sai. Então, compra, sai fora, não fala com ninguém. E pensa outro negócio que você estava falando aí também dessa ligação com o varejo. A gente tem um varejo dentro do... É verdade, né? É verdade. do Tem um mercado tem dentro, né? Mercado dentro do mercado. Tem FLV lá? Vou botar o Brunão para entregar todos os FLV lá. Dá para falar de FLV, mas assim, hoje, o que a gente chama de Fran Market, ele representa quase 20% do faturamento do negócio. Então, imagina que ali a gente está vendendo chiclete, bala, biscoito, doces. Tem uma variedade incrível de produtos, até produtos que te salvam de alguma cilada. Cabo de celular, carregador. Cabo de celular compro muito. Agora, tenho viajado menos, mas cabo de celular compro muito. Então, esse tipo de coisa, e associado a essa quantidade de pessoas que eu falei, tornam hoje o frango assado também uma oportunidade muito grande para a gente trabalhar retail media. Então, tem muitas pessoas que querem anunciar no frango. Eu quero ter meu produto Ativação lá. Porque, poxa, olha a quantidade de gente passando e tem vários tipos de ativação. Ativação de marca, né? Ativação de produto e também pode ser ativação de, sei lá, Elemídia. Tem esse negócio de Elemídia lá? Também. Tem lá? Temos também. Os caras não perdem, né? Olha, eu ganhei mesmo, viu? Eu fiz aqui o cadastro aqui, ó. Não ganhei só. Eu ganhei, pode trocar para várias coisas. Sorvete, Coca-Cola, Pepsi, tá vendo? Você que tá na estrada aí, ó. Já vai economizar. Passa lá. Não, já vai economizar. Quantos downloads já teve? Mais de 500 mil downloads. 500 mil coxinhas que os caras deram, viu? Caraca. É um bocado de coxinha. É coxinha, velho. Mas vai valer a pena. Essa parte de doce, bala aí representa 20% mais ou menos aí do faturamento. Como que você classifica aí mais ou menos os setores? Bebidas, comida, esses outros produtos que agregado da loja? Hoje a gente tem uma parte de cafeteria que é muito importante.
Se a gente fosse transformar em números aí, a gente está falando de mais de 3 milhões de doses de café sendo servidas no frango assado. É muito café também. Sério? Exatamente. Peraí, mas isso é Por ano. Por ano. Mais de 3 milhões de doses de café. É muito café. A gente tem, então, um ponto focal muito grande na nossa cafeteria, que é ali onde você sai o salgado, cheira o café. A gente tem uma padaria, que a gente já falou aqui, além do pão de semolina, você vai encontrar lá o pão de calabresa, o pão de torresmo. Tem o self-service também, ou eu estou enganado? A gente tem um autosserviço também, onde você pode fazer tanto o autosserviço para salgados, que você pode escolher seu próprio salgado, e o autosserviço também, que é o buffet de comida quilo. A gente tem comida à la carte, a gente tem o mini mercado em si, a gente tem um Pizza Hut dentro desse negócio, então você tem muitas opções realmente dentro do complexo como um todo, e que é o que geralmente o cliente está buscando realmente ter opção. E eu acho legal isso daí, porque a nível de gestão, que na verdade você quando você tem mais produtos, tanto, sei lá, self-service, aí você tem a Pizza Hut, você tem o frango assado, você termina de fazer a ancoragem de a pessoa parar no lugar, né? Ao invés de, teoricamente, você não está reduzindo venda. Pelo contrário, você está terminando de ancorar a parada dela, né? Exatamente. Variedade, né? Eu dou opção para que numa viagem onde você tem mais de uma pessoa, cada um possa escolher o que ele quer consumir. E eu acho que ao mesmo tempo, quem para no frango, ele está procurando também qualidade, que eu acho que é outra coisa muito importante. Então, essa qualidade que a gente procura aí nos mínimos detalhes, cuidando do tempo que o produto fica na vitrine e que ele não pode passar de determinado tempo e ele precisa ser descartado se ele não for consumido, da recolha de produtos a cada 30, 40 minutos para ser analisado e ver se está dentro do padrão correto. Então, eu acho que ter esse conforto de estar num lugar que você tem opção e que você tem qualidade faz muito sentido. Eu me imagino sempre como usuário, o banheiro ajeitado e esses dois outros pontos já considero uma parada interessante. O pessoal... porque você foca muito na parada família, né? Que aí é mais do que o cara que um quer uma coisa, outro quer outra, você não perde o cara por causa dessa falta de opção, né? Não, exato. Eu acho que a jornada do cliente, quem escolhe é ele, né? O cliente... ele precisa tomar a decisão do que ele quer. E aí eu peguei aqui o Fran. O Fran. O garoto propaganda. Que esse curte é coxinha. do frango assado, né? E ele vem em vários estilos, né? Como que é? Motoboy. Ele tem... essa é uma coleção nova, a gente soltou agora. O Fran, um sucesso com a criançada. É inacreditável a quantidade de Frans que a gente comercializa na loja. E, enfim, o pessoal mesmo, nessa escutativa que a gente faz muito do cliente, o cliente falou, poxa, dá para ser colecionável, então, como que a gente pode fazer? É legal, né? Então, colecionável é legal. a gente criou muito pensando nisso. Então, a gente tem aqui o surfista, temas, obviamente, relacionados à viagem, né? O turista aí com a câmera fotográfica, a gente tem aqui em cima o motoqueiro, que eu acho que é um negócio que gera essa afetividade com a criança, que muitas vezes ainda não é o fator decisor da parada, mas que futuramente são os Frans Lovers que a gente está... Uma criança que para no frango assado enquanto criança, a chance de ela ser fiel à marca é muito grande. Eu acho. A gente fez um evento agora no Dia das Crianças, incrível, né? Com a presença do Fran na maioria das nossas lojas. E as crianças, dessa vez, nesse ano, a gente fez um negócio muito legal que elas podiam montar o seu sanduíche, montar o seu lanche. Então, é uma atividade bem legal, porque, assim... a criança, ela está ligada diretamente, principalmente nesse momento de viagem em família,
com essa parada. E muitas vezes os pais não têm uma opção em todos os lugares para elas. E a gente quer muito dizer isso para as famílias, que sim, ali a criança é muito bem-vinda e a gente tem feito muita coisa para poder cada vez mais proporcionar um espaço em que a criança fique à vontade ali durante o período que os pais estiverem no nosso restaurante. Vocês pensam em tudo, né? Na criança, no cara que vai parar para trabalhar, né? Exatamente. Eu acho que o frango assado ele né, vem se adaptando, trazendo o cliente para mais perto, fidelizando mais o cliente, trazendo tecnologia para interagir, né, transformar o cliente em um usuário, que eu acho que a grande sacada está aí, né, fazer com que o cliente ele vire um usuário da marca. E como que você enxerga os próximos 5 anos aí, esse movimento de tecnologia, de você trazer o cliente mais para próximo, as expansões, como que tá aí os próximos 5 anos? Eu vejo com muito otimismo os próximos 5 anos. Muita responsabilidade, obviamente, como eu falei, mas com muito otimismo. Porque eu acho que a gente não pode nunca esquecer o que eu já falei algumas vezes aqui, dessa questão da tradição, né? A gente manter isso é fundamental. E a gente tem aprendido muito através dessa escuta ativa do cliente, né? O cliente tem dito muito para a gente o que ele espera da gente. Então, eu acho que no digital a gente evoluiu bastante, seja com aplicativo de fidelidade, seja também nos totens de pagamento. Hoje, mais de 70% das nossas vendas são transacionadas no self-checkout. Autoatendimento? Só por pagamento, na saída. E isso atende a uma questão muito importante dos nossos clientes, que quero pagar rápido, quero sair rápido. Não quero mais pegar fila. Não quero pegar fila. Então, ele pode escolher o tempo que vai ficar dentro da loja, mas quando ele decide ir embora, vamos embora, né? Então, eu acho que os totens vieram muito com essa pegada. Ele consegue muito facilmente fazer o seu pagamento e seguir a sua viagem. Eu acho que tem ainda uma parte que a gente poderia estar desenvolvendo, que a gente está desenvolvendo, obviamente, de tentar, dentro da jornada dele, dar opções de também fazer pedidos ou de fazer pedidos para poder retirar na loja em algum momento durante o seu trajeto, talvez até usando o aplicativo. Então, eu acho que assim, tem muitos estudos da gente acontecendo. Fazer tipo um delivery. Tem alguma loja que tem delivery? Tem lojas que tem delivery. Não, delivery mas... não. Eu pensei uma coisa e falei outra. Drive-thru. Drive-thru. Não temos ainda. Então, não temos ainda, mas eu acho que é um negócio que a gente em breve poderá estar vendo em alguma loja nossa. Então, eu preciso continuar pensando nessa facilidade do cliente. Como eu falei, tem cliente que está com pressa. Como é que eu atendo ele? Tem cliente que quer passar lá e quer pegar o pão de semolina para levar para algum parente, para algum lugar que está indo. Como é que eu atendo ele rapidamente? Então, para isso tem muita coisa de tecnologia sendo estudada nesse momento. E, obviamente, quando a gente tiver com isso mais maduro, a gente vai soltando isso. Então, eu vejo a gente continuar evoluindo na experiência do cliente ao longo dos próximos 5 anos. O autoatendimento vocês têm hoje? A gente não tem o autoatendimento, porque a nossa visão ainda, como eu falei assim, desse contato humano, ela é importante. Mas também não poderia ser contraditório com o que eu falei, que eu preciso dar opção para o cliente. Então, a gente quer dar essa opção para o cliente. A gente já tem testes hoje acontecendo, mas, assim, na maioria das vezes, o que o cliente quer realmente é ser atendido rapidamente. Então, eu tenho que fazer isso, mas continuar dando agilidade, continuar dando para ele a opção de escolha. Então, muitas vezes, quando o cliente está dentro da loja, ele está tão maravilhado com a quantidade de opções que ele consegue enxergar dentro desse negócio, que às vezes eu posso estar limitando ele de alguma maneira. Mas tem um estudo de autoatendimento. E o que eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que o frango assado, por ter todas essas disciplinas, esses negócios diferentes dentro do mesmo negócio,
tem muita tecnologia embarcada, e quando eu penso em tecnologia, não necessariamente estou pensando só num app, num aplicativo, ou no checkout lá, num totem de atendimento. É tecnologia de posicionamento de produto, de operação. E aí, saindo um pouco assim do frango assado, a nível de dica de operação e logística e tudo mais, quais você acha que são uma dica importante do ponto de vista de gestão operacional, que você vê que às vezes as pessoas deixam muito dinheiro na mesa, né? Quando no próprio negócio, no negócio que elas gestam, no negócio que ela é gerente. Tá. Eu vejo assim, ó, esse é um negócio que ele é feito, como eu falei logo no começo, ele é feito de gente. Acho que a primeira coisa é ter gente boa no negócio, né? Ter uma equipe comprada, uma equipe bem treinada, uma equipe bem orientada. Talvez o segundo ponto dentro desse negócio seja ter processos muito claros e bem estabelecidos. Então, a gente está falando de um negócio muito grande, com muito volume de insumos dentro do negócio, com muita transação ocorrendo. Se você não tiver processos muito bem definidos, com donos, com responsabilidades, com checkpoints, em que você possa ir lá e conferir se aquilo realmente está acontecendo, você tem uma chance muito grande de perder. E aí eu acho que entra dentro de algumas coisas que são mais operacionais, que a gente está falando de negócios com margens baixas, não são negócios com margens muito altas, né? Alimentação, em geral, não é margem alta. É volume, né? É volume. Então, você precisa manter a qualidade, você não pode mexer nisso, isso é um negócio que a gente não negocia, a gente não fica mexendo em receita, não tem isso. Ao mesmo tempo que você tem aqui uma pressão inflacionária, você tem uma série de outras coisas. Então, o controle de custos, o controle de gastos, ele é fundamental. Então, eu diria que assim, quando a gente pensa em alimentação, a gente precisa entender que é natural que você tenha uma perda. Então, quando eu sirvo um buffet, eu monto esse buffet esperando que eu vou ter um volume de vendas naquele dia. Ele pode ser maior, ele pode ser menor. Se é maior, eu consigo ao longo do tempo ir abastecendo aquele buffet, mas e se ele é menor? Vai sobrar aquela comida, eu tenho que descartar essa comida. Isso é uma perda. Uhum. Né? Como é que eu crio tecnologia para que essa perda seja a menor possível? Então, eu preciso conhecer meus números, conhecer meu histórico para falar assim, olha, hoje chega nesse nível. Hoje é uma segunda-feira. Em segunda-feira, geralmente, a transação dessa loja é X. Nessa transação dessa loja, tanto é de buffet. Então, produção, produza tanto de buffet. Então, vale a mesma coisa para a coxinha. Imagina que eu tenho uma loja que está chegando 6, 7, 8 horas da noite e está acabando a coxinha. E aí ela precisa tomar a decisão. Pô, não posso faltar coxinha. E o cliente não pode chegar aqui e eu ter que fritar a coxinha. Então, quantas coxinhas eu frito agora? Aí chega 20 busão. Exatamente. Então, a gente tem hoje mecanismos para auxiliar o pessoal nessa tomada de decisão, porque se você rastreou horário, rastreou tudo para Exatamente. poder a pessoa fazer isso. E ela, aí pensando aqui no gestor que está escutando aí, ele consegue fazer isso num negócio de menor escala. Consegue, totalmente. Eu acho que tem essa questão, às vezes eu falo com o pessoal e alguém vai provavelmente me criticar, mas tudo bem, né? Então a gente é feito disso. Mas assim, uma planilha de Excel, uma coisa simples. Ou se você tem um negócio menor ainda, às vezes até um controle manual realmente. Divida lá seu dia, por exemplo, para gente que tem muita alimentação, a gente chama de day part. Quais são as partes do dia? Então, eu tenho de horário X até horário X, eu tenho café. Depois eu tenho almoço, depois eu tenho jantar. Nesse período aqui, quais são os meus produtos que mais são consumidos? Dentro desses produtos que são mais consumidos, qual aquele que tem um shelf life, um tempo de vida, né, de vitrine ali, um pouco maior, em que eu posso apostar um pouco mais. E pense sempre que aí é o risco do negócio também, que se eu tiver que correr um risco, é o risco sempre pensando no melhor do cliente. Então, se eu acho que vai vender 5 coxinhas, eu não vou fazer 5 coxinhas, eu vou fazer 7, eu vou fazer 8, eu vou fazer 10 coxinhas. O meu risco está em não vender as outras coxinhas, sim, mas eu não posso correr o risco de ter 5 e chegar a 6. Eu vai pô, não tinha coxinha. Sim, eu acredito que seja um grande desafio na rede de alimentação, porque
a gente nunca tem uma previsão exata, né? Às vezes, você entender a data, você entender o feriado, você entender o movimento das pessoas naquela época do ano, você acaba tendo mais assertividade, você começa a fazer uma leitura Se você um criar, pouco melhor. se você criar, por exemplo, uma planilha e analisando alguns KPIs, isso pode gerar um rastro de informação para você tomar decisão futura. Exatamente isso. O histórico te ajuda muito. Aí Você ter essa É informação. um feriado. Ó, hoje é um feriado. Amanhã é um feriado. Ou é feriado prolongado. Ou, ó, só que, sei lá, a previsão é de chuva. Você tem uma ideia, a gente faz isso, inclusive, para o controle de gestão de jornada. Então, eu já sei que tem um feriado. Naquele feriado, o meu time tem que estar full na loja. Então, você tem uma folga para ser tirada. Você trabalha muito quando os outros param, né? Exatamente. Putz, Então, tem você isso tem mesmo. uma folga para ser tirada, eu preciso negociar para que aquela folga aconteça em outro momento. Se é um negócio tão grande como acontece em alguns feriados, eu preciso ter já um back-office muito grande de alguém que eu possa chamar como terceiro. Então, hoje a gente tem uma empresa que atende a gente nessa necessidade. Olha, feriado agora, a gente vai ter um feriado prolongado daqui a pouco, do dia 20. Eu preciso ter alguém lá que fala assim, ó, feriado dia 20, mesmo se eu tiver full time aqui, não vai dar. Então, exato, eu preciso colocar mais gente. Então, a gente chama temporários que possam fazer serviços, obviamente que não precisa estar em contato com produção e tudo mais, que isso a gente não terceiriza, mas para poder ajudar a recolher a mesa, preparar um pouco ali a chegada do cliente, ajudar na limpeza. Então, você precisa conhecer o seu negócio, obviamente, para poder tomar essas decisões, se antecipar a essas decisões. E final do ano, imagino que agora é loucura, né? Pô, Assim, é inacreditável final de ano. É mais que o dobro de volume? Olha, dobra Dobra. o volume. Eu vou te dar um número também que eu acho que eu posso compartilhar. Depois, se eu não puder, o pessoal me puxa a orelha. Mas, em 2 de janeiro, na Carvalho Pinto, em um dia passou 18 mil pessoas. Nossa, Caraca. muita gente. Numa loja. Quase que Um dia. acho que um shopping não tem isso às vezes. Às vezes não. Então, você imagina tudo isso concentrado mais ou menos nos mesmos horários. Então, se eu não me preparar para isso... Você perde o time, né? Não, você perde a data mais importante do ano. E você imagina, tem muitos clientes que eles não estão todos os dias na rodovia. Sim. Se nesse dia eu não consigo atender ele, quando é que ele vai me dar outra chance? Eu não posso errar com ele. Não, e também tem a questão de experiência, né? A experiência, por exemplo, você saturou, e aí o que acontece? 18 mil pessoas passando, o que acontece? Se a pessoa vai ter uma experiência ruim, ela marca também, né? Ela marca também. Marca também. Ninguém está preocupado nessa experiência se tem 18 mil, se tem 1.000. Não tá nem aí. Não, eu quero meu produto, quero ser bem atendido, quero que tudo esteja funcionando. E é a responsabilidade realmente que a gente tem. E você pegar aquela Carvalho Pinto ali, depois de 4 horas de trânsito nas costas, você fala, meu, quero parar em algum lugar, pelo amor de Deus, tomar um café e esticar a perna. Exatamente. E é um ponto ali decisivo pro cara parar, ou é ali ou é na praia. Exatamente. Basicamente isso. Eu queria fazer uma das últimas perguntas aqui, se não for do frango assado, mas do que você achar que é conveniente a nível de multimercados, né? Que jeito que vocês fazem, gestão de fluxo de caixa e estratégia de crescimento? Tá. Pode ser aplicado no frango assado ou também em outros negócios, para que a pessoa entenda e tire um pouco da sua sabedoria. Olha, eu costumo dizer, esse é um jargão, obviamente, não é criado por mim, mas o caixa é o rei, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que qualquer gestor ou qualquer empreendedor precisa entender. Um negócio ele depende de caixa. Eu nunca vi, é muito mais assim, não necessariamente uma empresa quebra porque ela entregou um resultado ruim no mês ou durante um período. Agora, se ela não tiver caixa, quebra. Ela não tem o que fazer. Então, se você não tem caixa, provavelmente você não tem crédito. Se você não tem crédito, as coisas todas vão andando. Então, eu acho que quando você vai iniciar um negócio, você pode se alavancar com banco, enfim, com alguém que te ajude, com sócio, com alguma outra coisa. São maneiras de financiar um negócio, mas esse olhar para a geração de caixa, ele é fundamental.
Então, acho que o primeiro ponto, ele está aqui. O segundo ponto que eu acho que para a expansão é muito importante é a gente não fazer a expansão por fazer. Então, porque eu quero 30 lojas, porque eu quero 50 lojas, porque eu quero ganhar capilaridade e tudo mais, mas vai ferir esse caixa aqui, então tome cuidado, porque se ele é um pouco o mandador desse negócio, eu acho que ele precisa ser sempre revisitado. Então, muitas vezes você abre um negócio, ele tem uma curva de maturidade, de maturação, né? Então, você está imaginando que ele vai ter um faturamento maturado, mas ele não começa no primeiro dia. Sim. Então, ele tem uma curva. Às vezes as pessoas não se preparam para essa curva. Eu tenho investimento de X milhões. Mas quanto tempo ele vai ficar gerando resultado negativo? Aquilo também é investimento, de certa forma. Então, não está preparado para essa conta e ela vem. Então, eu acho que a expansão, obviamente, para muitos negócios, ela traz um pouco de volume, de importância realmente para o negócio, mas tem que se tomar um cuidado muito grande. Eu acho que eu vejo muitas redes ou muitas pessoas que às vezes não têm essa preocupação tão grande e às vezes fala, pô, o cara está com uma rede enorme, com várias lojas ou outra coisa, mas e o resultado? Né? Como é que fica isso? Imagina... E tem negócio quando o cara tem uma expansão que exige um fluxo negativo muito grande, né? Tem muitos negócios assim. A maior parte, na verdade, né? Todos. Porque o que você tem certeza quando você vai fazer uma expansão é o quanto você vai desembolsar. A venda, ela é sempre uma estimativa, já parou para pensar isso? Né? Então, vou abrir uma loja em tal lugar. Fala assim, por essa informação, e a gente tem no Frango, inclusive, uma ferramenta muito legal que a gente criou para ajudar a gente a estimar essa venda, mas assim, ela continua sendo uma estimativa. Que se ela não acontecer, como é que você fica com o seu negócio? Então, esse conservadorismo ele precisa estar em algum momento. E muitas vezes as empresas erram porque quem faz a previsão de vendas e quem está olhando o custo do negócio são pessoas diferentes. Então está muito otimista e o outro aqui segurando um pouco desse caixa para poder fazer. Então eu acho que é um negócio que é legal, é relevante, mas que precisa realmente ter um cuidado para não dar um passo adiante. Olha a taxa de juros que a gente está hoje. Né? Então... Uma coisa que me veio à cabeça aqui Até me fugiu a pergunta. Mas tudo bem, vou lembrar aqui eu trago de volta. Sem problema. Eu ia falar sobre expansão. Deixei passar, mas tudo bem, vamos embora. Eu queria saber, no podcast, assim, né, a gente está falando geral, todos os temas. Você acha que tem alguma coisa que a gente está deixando de passar aqui que é muito importante você queria compartilhar conosco? Eu acho que assim, talvez não, acho que a gente falou sobre várias coisas aqui. O que eu vejo que é muito legal é a gente entender que o frango assado ele é um grande ecossistema. Né? Então, hoje a gente tem um negócio com multinegócios dentro desse negócio. A gente tem feito um trabalho muito legal de parcerias ao longo desse tempo, seja com fornecedores, ou seja com outras marcas que às vezes podem estar no entorno desse negócio e que possam gerar fluxo também, ou se aproveitar um pouco desse fluxo. Então, eu acho que pensar nesse negócio como sendo uma grande alternativa, obviamente, para quem às vezes está no sufoco da cidade, que nem a gente está aqui, a gente quer sair para passar um final de semana, para viajar, você vai gastar aqui um tempo enorme de trânsito dentro da cidade, que ali no frango precisa ser o refúgio, né? Precisa ser o lugar que eu Porto Seguro, né? Vou dar aquela descansada ali e obviamente eu acho que isso abre oportunidade para que a gente também possa ter mais parceiros ou mais pessoas que possam se juntar com a gente para a gente oferecer essa melhor experiência. Que legal, cara. Show de bola. Eu queria... uma coisa que eu queria também era parabenizar, porque eu gostei muito do logo. Eu não só gostei do logo, mas também senti que houve um profissionalismo muito maior agora nesse novo movimento, porque
a nível de marketing, eu digo, né? Aham. Porque o bonequinho agora, o nosso frango aqui, ele O acaba frango. ganhando vida, né? Exato. E sai andando. Inclusive no app aqui, tava fazendo um monte de coisinha aqui quando tava mexendo, dando tchau, e aí, vamos começar. Então, você começa a ter uma interação. E o logo ele é muito sugestivo, porque o que acontece? Apesar de o frango nosso não tá na cara, ele não tá ele ali, né, necessariamente em todas as aplicações, porque eu imagino que algumas ele vai estar, no Totem, no Outdoor e tudo mais. Exatamente. Eu meio que consigo enxergar ele com facilidade aqui. Eu tô vendo ele aqui, tanto que talvez se você mostrasse para mim o logo e depois tirasse da minha frente, eu falaria, não, tinha um frango ali sim. É. E, na verdade tem apenas alguns elementos aqui que sugerem. O bico, a crista, né? Então, Ele lembra, né? Ele lembra. Comunica já. ele tem uma comunicação realmente muito legal. O pessoal foi muito, muito feliz nesse trabalho. Bom, vou no frango assado essa semana, vou gastar minha coxinha lá. Vá. Eu vou gastar Pode 100 ir. reais de gasolina para pegar minha coxinha lá, mas... Então pode ir. Tá bom, não, tá na Pode rua. ir, pode ir. E se você gastar 100 reais de gasolina, você ainda vai ganhar um café. Aí, Boa, Porque o boa. posto vai te dar um café para você. Cara, entrar na hora. você Então, Ó, você eu ganhei o café e a Você coxinha. nem Café, a foi, coxinha. Você já ganhou duas coisas, velho. já tem o café Ó. e a coxinha. Gostei. Meu aqui. irmão, é só ir. O pit tá pronto. Tá pronto. E se colocar 160 de combustível, você ainda vai comprar um pão com desconto espetacular Sério? ainda. Boa, boa. Cara, a última coisa que eu tô deixando passar é você ter algumas parcerias estratégicas, como o bolo, né? Tem. Isso é um pouco daquilo que eu falei, que eu acho que a Pô, esse gente... bolo tá maravilhoso. Nossa, maluco. isso é o crime. Esse Você é louco. bolo aqui é um produto desenvolvido pela Carole Creme, muito, muito conhecido, obviamente, em São Paulo. E eu acho que é fruto disso que a gente está falando, né? De juntar essas parcerias com produtos de qualidade, com produtos que é de referência. A gente fez, até agora, acho que tem coisa de 40, 60 dias, usando este bolo, a gente fez um outro negócio ainda, tem a Make-A-Wish, que a gente usou a venda desse bolo para poder doar um valor para essa instituição Olha que legal. que ajuda crianças também. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode estar trabalhando junto, que a gente possa estar pensando junto. Como eu falei, o ecossistema é muito grande e com muita oportunidade. E o nosso grande desafio é selecionar essas oportunidades e trabalhar elas bem. Legal, legal. Já sei uma parceria forte pra você fazer. Né? Já sabe. Vamos Daqui lá. Cara, se você for no frango assado e não experimentar esse bolo aqui, você não sabe o que você tá perdendo. Não sabe, é verdade. É bom mesmo. Animal. Imagina, bolo isso de aqui coco gelado. você acha que vai ser fixo ou talvez seja temporário? Ó, a gente pensou nele temporário e eu, salvo engano, eu acho que ele já está, pelo menos desde o começo do ano, talvez até do final do ano passado. Cara, eu não sei se ele é bom assim, sem estar gelado, porque gelado ficou muito top. Ele é animal. Ele é muito bom. Eu acho que ainda quando eu parar lá, eu sou o cara do salgado, eu prefiro ainda a coxinha. A coxinha com o frango inteiro lá. Exato. Eu ainda A acho coxa que- creme. Mas leva o bolo também para casa. Não, eu levo tá? porque minha mulher vai querer, minha filha vai querer, Exatamente. elas é do doce, eu sou mais do salgado. Exatamente. Cara, queria agradecer demais a participação sua. Para Obrigado. nós foi Pra gente muito enriquecedor. Eu queria que você compartilhasse os links, né, do frango assado, aonde que encontra as principais paradas, alguma ativação que está tendo aí e também as suas. Não, legal. Eu acho que, assim, para mim também é uma satisfação enorme. Poder falar do frango assado é uma satisfação, como eu falei no início, mais do que, obviamente, hoje na gestão desse negócio, para mim é uma paixão. Sou completamente apaixonado pelo frango, pelo tudo que a gente tem de história e pelo que a gente ainda está criando ainda. Eu chamo todo mundo a baixar o aplicativo, Ganhar uma dar coxinha. esse prejuízo mesmo na coxinha, se aproveitar um pouco dos cupons que a gente tem aí. O Frango Assado tem também Instagram, a gente está com um trabalho bem legal no Instagram agora, com histórias reais de pessoas que têm momentos marcantes no Massa. Frango Assado. Então, eu chamo as pessoas a compartilharem e acompanhar essas histórias lá, que são Legal. bonitas de emocionar realmente. Legal, legal. Boa. É isso aí, galera. Então, se você já foi viajar para algum lugar interior aqui de São Paulo, com certeza. E se já tem uma história passou, legal, né? Opa, compartilha com a gente É isso também, aí. Se você tiver alguma exatamente. história bacana aí que você já viveu no frango assado ou alguma memória legal, deixa aí nos comentários que a gente vai
bater um papo aí depois, trazer as perguntas aí pro nosso Compartilha a pergunta aí, alguma pergunta que a gente esqueceu de fazer aqui, Verdade. de repente pela falta de tempo, que a gente vai finalizando agora. Ou alguma dúvida que você tenha, você deixa aí nos comentários que a gente vai compartilhar essa dúvida com o Edivaldo. Ele, se for de gestão, se for do frango assado, compartilha com o meu amigo aqui, eu vou mandar para ele lá. Ele tá com pouca coisa para fazer, ele não tem muita dor de cabeça não, pode ficar tranquilo. A operação tá redonda. Mas pode vir, eu acho que isso pra gente é um prazer. Como eu falei, assim, a escuta ativa do cliente, ela tem sido fundamental nesse momento que a gente está vivendo no frango. Então, quanto mais a gente tiver esse contato, melhor. Obrigado. É isso. Então, galera, comenta, curte, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, Como Fazenda no podcast, no YouTube, Spotify, também no Instagram. O meu é Vitor HDC Moraes, a gente vai deixar todos os links ali. Você tem um Instagram que você deixa aberto e compartilha algum conteúdo lá também? Meu pessoal não, mas eu tenho o LinkedIn, o pessoal pode acompanhar lá também. Aí como que tá o seu link lá no LinkedIn? Edivaldo, Souza. boa pergunta, né? Edivaldo Acho que é Edivaldo Não, mas vai Souza, achar pela me carreira, né? Vai achar. Pela carreira lá. Coloca frango assado lá, que de alguma maneira vai achar, e depois o pessoal deixa aí também, de repente, o link aí também. Boa. Galera, Tá bom? obrigado. Até a próxima. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Obrigado.